bem-vindos à nossa análise. Hoje a gente vai desmontar um argumento. Temos em mãos um único material, um artigo teológico de Diego Pereira do Nascimento, chamado Igreja Inclusiva Afirmativa, uma heresia do século XXI. A nossa missão aqui é seguir o raciocínio do autor, sabe? Entender como ele constrói o caso dele, peça por peça. O artigo define, traça um histórico e, no fim, tenta refutar teologicamente o que ele chama de igrejas inclusivas afirmativas. Tudo pela ótica da ortodoxia cristã que ele defende. Exatamente. Pensa nisso como a arquitetura de um argumento, né? Primeiro, a gente vê como o autor define o campo de batalha. Depois, como ele narra a história do oponente teológico dele. E, por fim, a gente mergulha nas evidências bíblicas que ele usa para tentar, assim, dar o checkmate. É uma exploração de um debate bem intenso, mas visto só pelas lentes desse documento. Ok, vamos lá. Para começar, como que o artigo delimita o que é para ele uma igreja inclusiva afirmativa? Ele já começa com um termo bem forte, né? Chamando de denominações pseudo-cristãs. Sim, a definição é bem direta, sem rodeios. A característica central, segundo o artigo, é o acolhimento de pessoas LGBTQIA+, de um jeito que não confronta o que a interpretação bíblica tradicional define como pecado. O autor argumenta que essas igrejas não só acolhem, mas afirmam, celebram práticas que a ortodoxia condena. E ainda acusam as igrejas tradicionais de serem hostis. Certo. E para sustentar essa definição, o autor lista os princípios que, segundo ele, guiam essas igrejas. É como se ele estivesse listando os artigos de fé do movimento que ele vai criticar. Perfeito. É isso mesmo. Ele cita 2 escritores, Derek Sherwin Bailey e Bruno Lima, para organizar o pensamento dessas igrejas em 6 pontos. O primeiro, claro, é que todas as pessoas são amadas por Deus sem distinção. O segundo é que a diversidade de gêneros e sexualidades não é um erro, mas, uma celebração da criação divina. E o terceiro, que é um ponto de muito conflito, é que casamentos LGBTQIA+, são abençoados por Deus. Então, na visão do autor, esses princípios não são só sobre ser acolhedor. Eles representam uma redefinição bem fundamental de doutrina sobre criação e casamento. Exatamente. E a lista continua reforçando essa ideia. O quarto princípio é que pessoas LGBTQIA+, podem e devem ocupar cargos de liderança, sabe? Incluindo o pastorado. O quinto é que a Bíblia precisa ser interpretada com uma lente de inclusão e justiça social. E, por fim, a promoção do diálogo interreligioso. Juntos, para ele, esses pontos formam a base de uma nova teologia. Certo. E toda teologia precisa de uma base bíblica. Como o autor diz que essas igrejas justificam esses princípios usando as Escrituras? Então, o artigo resume a argumentação delas em 4 pilares. O primeiro é o famoso Deus é amor, de 1 João 4,8, que é interpretado como um amor incondicional que transcende qualquer regra. O segundo é a Imago Dei, de Gênesis 1:27, a ideia de que todos somos feitos à imagem e semelhança de Deus, o que para elas invalidaria distinções de gênero ou orientação sexual. Ok, então os 2 primeiros pilares são conceitos universais, né? Amor de Deus, imagem de Deus. Como que o autor diz que elas conectam essas ideias mais abstratas com o exemplo de Jesus, na prática? É o terceiro pilar. A lógica, segundo o artigo, é que Jesus sempre esteve do lado dos marginalizados. Leprosos, cobradores de impostos. Então a conclusão é que hoje ele estaria com a comunidade LGBTQIA+. O quarto e último pilar é a nova aliança em Cristo, usando Gálatas 3:28, que diz não há homem nem mulher, e estendendo essa frase para anular essas outras distinções. E aqui a coisa fica bem interessante, porque o artigo não trata isso como uma coisa que surgiu ontem. Ele argumenta que existe uma linhagem, tipo uma árvore genealógica dessa teologia, onde ele diz que a primeira semente foi plantada. A fonte traça a origem para um momento bem específico. Europa, 1965, com o livro do reverendo Derek Bailey,
Homosexuality and Western Christian Tradition. O autor do artigo destaca que Bailey foi um dos primeiros a reinterpretar passagens-chave, como a de Sodoma e Gomorra. A tese dele era que a condenação ali não foi pela homossexualidade, mas pela quebra das leis da hospitalidade. É interessante como o artigo traça essa linha do tempo de um livro acadêmico na Europa dos anos 50 para uma igreja em Los Angeles no auge da contracultura. O autor parece estar construindo o argumento de que isso não foi um movimento espontâneo, mas uma ideia que evoluiu e se institucionalizou. Exato. Ele apresenta isso não como algo que borbulhou de baixo para cima, mas como uma tese que foi plantada e depois cultivada. E essa tese se materializa, segundo o texto, em 1968, em Los Angeles, com a fundação da Metropolitan Community Church, a MCC, por Troy Demoy Perry Jr. E o autor usa um detalhe bem específico para ilustrar o propósito dessa igreja, certo? Sim, e é um detalhe poderoso na narrativa dele. Ele menciona o título da autobiografia do Troy Perry. O Senhor é meu pastor e ele sabe que sou gay. Para o autor do artigo, essa frase resume o objetivo do movimento. Não criar uma nova fé, mas reivindicar um espaço dentro do cristianismo sem abrir mão da identidade homossexual. E a partir daí, essa ideia importada, como a narrativa do autor parece sugerir, chega ao Brasil. Isso. A própria MCC chega aqui em 98, mas o artigo aponta que a primeira igreja inclusiva, afirmativa do país teria sido a Igreja Presbiteriana Beta Estáteda, fundada no Rio em 92, veja só. Depois, ele menciona um boom nos anos 2000, com nomes como a Igreja Cristã Contemporânea e a Cidade de Refúgio. E o ápice desse processo, na visão do autor, parece ser a criação de uma Bíblia para solidificar essa teologia. O que ele diz sobre a Bíblia inclusiva? Ele se refere à Bíblia cumbiantada graça sobre graça, que ele disse era apelidada de Bíblia Gay. Desenvolvida pelo pastor Marvel de Souza, o artigo a descreve como uma obra com comentários que, nas palavras dele, distorcem o real sentido das passagens. O objetivo, na visão do autor, seria o de agradar ao público LGBTQIA+, removendo qualquer trecho que possa ser visto como confronto, sabe? Certo. Então, depois de definir e historiar o movimento, o autor dedica a maior parte do artigo para sua contra-argumentação. É aqui que ele apresenta o núcleo da sua tese de heresia. Vamos começar pelo Antigo Testamento. O campo de batalha principal é o livro de Levítico. O artigo foca em Levítico 18:22. Não se deite com um homem como quem se deita com uma mulher. É uma prática detestável. O autor sabe que a palavra-chave aqui é detestável, do hebraico toeva. Ele explica que a teologia inclusiva argumenta que toeva se refere a uma ofensa ritual, ligada à idolatria e não ao ato em si. E como o autor refuta essa interpretação? Ele faz uma análise termo a termo da frase original em hebraico. Eu não vou arriscar a pronúncia aqui, mas a conclusão dele é que uma tradução mais precisa seria algo como: com homem não se deitará na cama de mulher, é um ritual ofensivo, o que para ele confirma que a condenação é sobre o ato sexual em si, ele não vê ambiguidade. Ou seja, o autor argumenta que não dá para atribuir isso só a um tabu cultural da época. Ele vai na própria linguagem para dizer que a proibição é específica e atemporal naquele contexto. Exatamente. E para reforçar a gravidade, ele imediatamente cita Levítico 20:13, que prescreve a pena de morte para o mesmo ato. Do ponto de vista do autor, isso eleva a questão de uma simples regra de comportamento para um pilar da lei moral. É um ponto de ênfase bem forte que ele faz. Ok, mas um contra-argumento comum seria que a nova aliança em Cristo aboliu as leis de Levítico. Como o artigo lida com o Novo Testamento? O que é fascinante é que é a abordagem dele. Ele não diz que as leis foram simplesmente carregadas. Ele afirma que o Novo Testamento traz luz e reafirma os princípios morais da lei. E ele se baseia em dois textos principais de Paulo. O primeiro é Romanos 1:27, que descreve homens que arderam de desejo uns pelos outros e praticaram atos indecentes. E o segundo texto, que parece ser ainda mais central para o argumento dele. Sim, é 1 Coríntios 6, 9 e 10. A famosa lista daqueles que não herdarão o reino de Deus.
E nessa lista aparece a palavra sodomitas. E aqui o autor faz quase um trabalho de detetive linguístico, sabe? Sei. Ele vai para o original para tentar eliminar a bagagem histórica do termo. Isso, ele vai para o grego original arsenokoitai. Ele explica que a teologia inclusiva muitas vezes diz que esse termo se referia a coisas específicas da época como pederastia. Mas o autor do artigo refuta isso quebrando a palavra em duas. Arsen, que significa macho, e koités, que vem de cama ou deitar-se. Para ele, essa análise literal remove a ambiguidade. Significa aquele que se deita com machos, apontando para o ato homossexual masculino em geral. Com base em toda essa análise bíblica, o artigo então volta para o cenário atual, discutindo o impacto disso nas igrejas, especialmente em relação ao casamento. Sim, ele usa essa base para mapear o cristianismo de hoje em 3 grupos. Primeiro, as igrejas tradicionais, como a católica, a ortodoxa e a maioria das evangélicas, que, segundo ele, mantém a visão do casamento como união exclusiva entre homem e mulher. É a posição que o autor defende como a correta, a ortodoxa. E os outros grupos? O segundo grupo é o das igrejas progressistas ou inclusivas afirmativas, que realizam casamentos LGBTQIA+. Ele cita a Igreja Episcopal, alguns ramos da luterana e as associa a uma passagem de 2 Timóteo sobre pessoas que não suportarão a sã doutrina. Por fim, ele descreve as igrejas em transição, como a Metodista Unida, que ele vê como um campo de batalha com debates e divisões internas. Essa categorização serve para ele desenhar as linhas de batalha do debate. E, para concluir, ele faz um alerta sobre os perigos que ele enxerga nessas igrejas. Qual é a acusação final dele? O perigo, na visão do autor, tem a ver com salvação. Ele argumenta que essas igrejas, ao afirmarem a prática homossexual, falham em levar a palavra de arrependimento. Pelo contrário, segundo ele, elas estariam validando e prendendo as pessoas em uma vida de pecado que não agrada ao Senhor. A acusação final é que esses movimentos são mais sobre militância do que sobre teologia, sabe? Focados em forçar a aceitação em vez de ensinar o que ele considera os preceitos bíblicos. Então, para resumir, o artigo que a gente analisou constrói um caso bem metódico, ele define o que são as igrejas inclusivas, traça sua origem a uma reinterpretação teológica e usa uma análise linguística da Bíblia para classificá-las como um desvio fundamental da ortodoxia. Sim. A tese central é que a prática homossexual é inequivocamente pecado nas Escrituras. E, portanto, qualquer igreja que afirme não está só errada, mas é herégica. A fonte desenha uma linha reta, desde um livro de 1955 até hoje, apresentando o movimento como uma ruptura deliberada e perigosa com a tradição. O material nos deixa com uma visão muito clara de um lado de um debate profundo. E o mais fascinante é que ambos os lados desse conflito reivindicam uma compreensão correta do mesmo Deus e do mesmo livro, especialmente sobre o conceito do amor divino. E isso levanta uma questão importante para reflexão, que vai além do tema. Se o texto-fonte é o mesmo para todo mundo, o que nesses processos de interpretação, seja a cultura, a história, a linguística, a experiência pessoal, o que leva a conclusões tão radicalmente opostas sobre fé, salvação e a própria natureza de Deus?